Quase todas as vezes que eu vi alguém querendo aumentar ou diminuir o peso perto de uma competição, deu merda. Mas ainda bem que eu e a Next estamos aqui para poder te ajudar a resolver esse problema. E se tu não me conhece, eu me chamo Jorge Caran, sou nutricionista, sou atleta de powerlifting e também sou dirigente da Federação Amazonense. Quando a gente fala dessa mudança de peso corporal no período competitivo, a gente não tá falando só do corte de peso, mas também de outros fatores que muitas vezes a gente precisa buscar o aumento de peso. Um exemplo disso, até meio óbvio e também em concordância com o corte de peso, é a reidratação pós-pesagem. Porque quando a gente fala do powerlifting da IPF, a gente está falando de uma federação que tem, por regra, uma pesagem 2 horas antes da competição. Isso faz com que a gente tenha uma limitação do quanto de peso a gente pode cortar, pelo tempo curto que a gente tem para recuperar esse peso para uma competição, e isso, por consequência, faz com que a gente tenha que ter estratégias muito mais seguras e muito mais conservadoras em relação ao corte de peso de um atleta. Mas o que normalmente a galera faz para poder cortar o peso? Um artigo muito interessante que traz esse dado é esse aqui, de 2022, que avalia o que os atletas do Mundial de 2018 fizeram. Uma curiosidade interessante sobre esse artigo é que o Davi Coimbra participou, então a gente tem aí um representante brasileiro dentro desse estudo que é sensacional. E o interessante é que a gente percebeu que 90% dos medalhistas fizeram algum tipo de estratégia de corte de peso. Inclusive, as mais famosas eram uma dieta de restrição calórica próximo do período competitivo ou um processo de manipulação de água como uma hiperidratação. Os outros atletas não medalhistas também fizeram um corte de peso, mas só 70% deles. E aí vem aquela pergunta, né? Pô, então isso significa que cortar peso é melhor? Que em teoria poderia prejudicar o desempenho, mas 90% dos medalhistas fizeram. E na verdade essa é uma forma um pouco enviesada de analisar a situação. E quando eu digo enviesada, eu quero dizer que é uma forma um pouquinho distorcida de entender, de interpretar esses dados. Porque na verdade, atletas mais experientes tendem a cortar peso com maior frequência e muitas vezes até cortar mais peso, em quesito de peso bruto mesmo. Só que os atletas mais experientes têm mais tempo de treino, já têm mais massa muscular acumulada e provavelmente já estão mais bem inseridos na sua categoria de peso. E fica um parênteses aí, vai ter um vídeo bem bacana sobre como escolher sua categoria de peso ideal aqui na Nexus também. Mas voltando, isso faz com que haja essa confusão de que cortar peso é melhor, mas na verdade não é. Atletas mais experientes cortam peso com maior frequência e atletas menos experientes tendem a cortar peso com menor frequência, porque normalmente tendem a ter menos tempo de treino, tendem a estar menos inseridos em sua categoria e simplesmente tendem a precisar menos de um corte de peso mais extremo. Mas um fator muito importante, que eu vou falar bastante aqui, é que a experiência é um fator chave para que uma estratégia de corte de peso dê muito certo, principalmente levando em conta fatores psicológicos, como ansiedade, nervosismo e alguns outros fatores de estresse mesmo que uma estratégia de corte de peso pode causar. E isso, em um atleta mais inexperiente, tende a ser muito mais acentuado. Um outro ponto importante é que esses atletas medalhistas, eles parecem ter competido mais ao longo do ano e, por consequência, eles acabaram cortando mais peso, o que também facilitou ainda mais que eles tivessem mais experiência com esse corte de peso. O que é um fator interessante, porque eu confesso que em alguns atletas eu gosto de escolher algumas competições ao longo do ano em que ele não precise cortar peso, que ele compita na categoria de cima. Porque se não é uma competição tão importante, talvez esse estresse não valha tanto a pena assim. Apesar de concordar que é importante que o atleta tenha a famosa manha no corte de peso, por isso ele tem que estar fazendo isso constantemente, ou pelo menos com uma certa frequência interessante para aquele atleta. E toda essa questão ao redor do corte de peso muitas vezes gera confusão, principalmente para quem está chegando agora no esporte e não sabe se tem ou não que cortar peso. Então, por exemplo, um cara chega com 88 quilos, ele não sabe se ele vai na 93 e ele ganha um pouquinho mais de peso, de preferência ganhando peso aos poucos, para que ele consiga preencher com mais massa muscular e não com tanta gordura assim, porque como já falado aqui na Nexus, massa muscular é o fator mais importante para o aumento de força a longo prazo. Ou, se esse atleta é de 88, baixa um pouco mais o peso e corta para competir no 83. E como sempre, é um grande depende, porque tem muitos fatores que vão impactar na escolha de subir de categoria ou descer de categoria. E já vou logo dando um spoiler que um dos principais é a questão da experiência. Atleta inexperiente querer cortar peso, principalmente muito peso, é a receita pronta de cagada. O cara chegar na primeira competição dele querendo cortar peso é a receita perfeita pra merda. Já avisei que vai dar merda isso. Mas beleza, quais fatores que importam no final das contas? Além da experiência, obviamente. Percentual de gordura desse indivíduo, quanto mais seco ele tiver, menor a chance de ele descer de categoria. Então um cara com percentual de gordura mais alto tem mais chances de acabar indo pra categoria de baixo. O nível de massa muscular que ele tem, porque se esse cara tem um nível de massa muscular baixo, não compensa ele descer de categoria. Isso acontece muito com atleta júnior e sub-júnior. Os caras têm muito medo de ganhar gordura, têm muito medo de subir de categoria e acabam não acumulando massa muscular, aí vira aquele cara que passa anos só fazendo um bom terra, supino ruim, um agachamento ruim. Porque supino e agachamento são movimentos que dependem um pouco mais de massa muscular, isso acaba afetando um pouco mais. Mas isso também é papo para outro vídeo. A altura do atleta impacta, idade, assim como no exemplo de sub-júnior ou júnior, a própria vantagem mecânica, que eu dei o exemplo aqui, do cara que acaba sendo mais dominante no terra, pode sim ser utilizada como uma métrica de análise se esse cara vai subir ou não de categoria. Porque, pô, se a gente pega um cara com braço longo, tronco curtinho, aquele cara que ele é
pô, ele parece o Slenderman, ele é feito pra fazer levantamento de terra. Talvez até faça sentido ele estar numa categoria mais leve, porque aí talvez ele possa extrair um pouquinho mais de vantagem do movimento dominante que ele tem. Mas isso é assim, pra porcentagem de pessoas muito específicas que realmente são bem dominantes no terra. E não porque o cara não tem massa muscular e não desenvolveu os outros lifts. Outros fatores como saúde, preferências pessoais, pra não incluir um estresse na vida do indivíduo que não queria isso, competitividade, possibilidade de pegar uma vaga num campeonato importante como o Sul-Americano, Mundial, também é muito relevante. E até uma possibilidade de pegar um recorde, por que não? Vale a pena. Mas isso, claro, dentro do cenário correto, acaba sendo um caso bem interessante pra gente poder fazer um corte de peso ali. Mas boa parte das vezes, pra que a gente consiga incluir todos esses fatores de um cenário perfeito, a margem de corte de peso que eu considero interessante é entre 3 a 5% do peso. Levando em conta que esse 3 a 5% é uma margem do quanto mais experiente tu é. Então, quanto mais experiente tu for, mais próximo dos 5% e o oposto acaba sendo a mesma lógica. Então, para um cara não tão experiente assim, mas que já tem uma manha com dieta, já tá mais calejado, já não é mais tão novo, já tem ali seus 20 e poucos anos, talvez dê pra gente fazer um corte de peso de 3%. Pra mim é a margem ideal de corte. Eu até confesso que com boa parte dos atletas eu prefiro ficar em 2%, mas isso é papo pra mais tarde. Então, pegando um exemplo de um cara do 83, ele teria que ter o limite de peso antes da semana de competição de 85,5 mais ou menos, para que então a gente pudesse fazer a estratégia de corte de peso. Um fator curioso, que até corroborando com aquela questão de que atletas experientes cortam mais o peso e atletas não tão experientes assim cortam menos o peso, é que nesse mesmo estudo do Mundial de 2018, os atletas medalhistas cortaram 4%, enquanto os não medalhistas cortaram 3%. E a gente percebe muito isso na prática, o quanto muitas vezes alguns atletas, até por preferência pessoal mesmo, tendem a tolerar um corte de peso maior, quando eles já são mais experientes, quando eles já estão mais bem inseridos em sua própria categoria. Mas o que consiste esse corte de peso? Um outro estudo com autores em comum com esse de 2022, que avaliou o Mundial de 2018, foi lançado agora, em dezembro de 2025, e ele nos traz 3 fatores para a gente levar em conta na hora de elaborar um corte de peso. E falando sobre o primeiro tópico, é a diminuição de conteúdo gastrointestinal. Para quem já está mais familiarizado no meio do Power, já conhece a expressão gut cut, que basicamente consiste numa estratégia em que a gente vai reduzir o conteúdo gastrointestinal para diminuir o peso corporal do indivíduo. Resumidamente, a gente vai diminuir a quantidade de comida que tem no estômago do cara e a quantidade de cocô que vai formar no intestino dele. Junto dessas fezes, vem a água também, então acaba caindo um pouquinho mais o peso. E essa queda de peso normalmente consiste em 0,5% a 2%. E é uma diferença gritante, né? Mas porque depende muito dos hábitos que aquele indivíduo já tem. Indivíduos que já comem bastante fibra, talvez até acima de 30 gramas de fibra por dia, que tem um bom consumo de vegetais, uma dieta com bastante volume e às vezes até com uma menor densidade calórica, bastante fruta, eles tendem a ser mais responsivos a um gut cut. Um cara que tem uma dieta ruim, que não come vegetal, que não come fruta, que come pouquíssima fibra, ele vai ter uma resposta péssima ao gut cut, talvez seja uma estratégia não tão interessante pra ele. Mas também tá tudo errado, né? O cara tinha que estar comendo vegetal, tinha que estar comendo fruta, tinha que estar comendo mais fibra, que é essencial pra uma série de coisas que também vão ser faladas aqui na Nexus. A Nexus é um verdadeiro pai na vida de vocês. Tem que agradecer. O gut cut normalmente dura ali de 2 a 4 dias, porque é normalmente o tempo de formação de bolo fecal e de trânsito intestinal. Então, resumindo, é o tempo em que as fezes vão ser formadas e que elas vão ser excretadas. E como o volume delas vai sendo reduzido, porque vai ter menos formação de fezes, isso vai fazendo com que o peso do indivíduo vá baixando ao longo desses dias. E o interessante é que é uma estratégia que tende a gerar um risco para perda de desempenho baixíssimo, porque ela basicamente mexe muito mais com o volume de comida que tem ali no nosso estômago e no intestino, falando de fezes. Então, um exemplo interessante de mudança que a gente faz na densidade calórica é substituir ali, sei lá, 250 gramas de batata inglesa por 100 gramas de arroz. Esse é um exemplo pequeno, mas já serve para ilustrar uma mudança de volume gastrointestinal que vai ser reduzido. Porque o gut cut não consiste só em redução de fibra, mas também de volume de comida que a gente vai estar ingerindo. Mas isso não quer dizer que a gente só vai comer alimentos supercalóricos e alimentos de qualidade baixa. Na verdade, a gente vai ter alguns alimentos de maior densidade calórica, que vão ser mais calóricos, que não vão ter uma qualidade nutricional tão boa, mas a gente não consegue manter uma boa qualidade da alimentação com tranquilidade, mantendo queijo, leite, pão, arroz, azeite, entre outras coisas, e aquilo que couber no bolso do cara, principalmente. A segunda estratégia é a manipulação dos estoques de glicogênio. E glicogênio é a maneira como a gente estoca açúcar no nosso corpo, a famosa glicose. Pode ser no músculo, pode ser no fígado, tem um pouquinho nos rins também. E glicogênio pesa, principalmente porque cada grama de glicogênio é acompanhado de 3 gramas de água. Então a gente também perde um pouquinho de água só com isso. E sempre que eu entro nesse tópico, vem alguém perguntar se isso não vai prejudicar o desempenho, porque para treinar pesado, para puxar um pesão do chão, o cara tem que estar comendo muito, tem que estar comendo muito carboidrato antes da competição, tem que estar fazendo carb up no dia anterior do campeonato, na semana do campeonato. E apesar disso já ter sido falado aqui, no primeiro vídeo da Nexus, isso vem de um desconhecimento muito grande em bioenergética. A grande característica energética de um campeonato de Power, e não confundir com um treinamento de Power, é que a
via metabólica predominante é a ATP-CP. A gente não tem um grande uso de glicogênio, até porque a gente está falando de uma repetição só. E falando das repetições válidas, são só 9 repetições válidas, porque são 3 pedidas de 3 movimentos. Então o nível de necessidade que a gente tem de glicogênio num campeonato de power é muito baixo. E o prejuízo que a gente tem com essa redução de glicogênio também é muito baixo. Mas essa é uma estratégia que pode ajudar muito no corte de peso mais rígido, em que o atleta precisa perder mais peso. Talvez atletas que estão ali mais próximo dos 5% acima da categoria, podendo perder até 2% do peso corporal normalmente, a depender do quanto aquele cara comia de carboidrato e do quanto ele tinha de glicogênio estocado. E até um ponto importante, um pequeno parênteses aqui. Não tem necessariamente nada errado em um atleta estar com mais de 3% acima da categoria em alguns momentos do ano, principalmente em momentos em que o volume de treino vai estar mais alto, com mais séries, com mais repetições, com um volume maior de acessórios, um foco maior em hipertrofia. E nesses casos, um volume maior no consumo de carboidratos vai fazer muito sentido para que ele consiga lidar e se recuperar desse volume de treino. Então, em momentos específicos do ano, esse atleta estar mais pesado pode fazer sentido. O problema é próximo do período competitivo. Até porque, para que a gente tenha um nível mais interessante de hipertrofia, não é interessante que o cara esteja, em boa parte do ano, em déficit calórico, uma dieta de perda de peso. Ainda que a dieta de perda de peso também tenha seu lugar e vai ser falado aqui também. Mas beleza, vamos pro tópico 3, que é um dos pontos mais importantes, a manipulação de água. Porque pela abundância que a gente tem de água no corpo, faz muito sentido que a gente faça mudanças agudas para que o peso baixe mais rápido. Tanto que fora da IPF, não só em outras federações de power, como em outros esportes que não participam do controle de dopagem, é muito comum a galera usar diurético. E aí sim pode dar muita merda. Na verdade, é uma das estratégias que mais pode dar merda. E vocês vão entender um porquê disso agora. Nós temos várias formas de mexer com esse volume de água no nosso corpo. A gente pode fazer uma hiperidratação moderada, que é quando você consome mais água ao longo de 3 dias, seguido de um dia de diminuição do consumo de água. Você pode fazer um grande consumo de água por 3 dias e depois novamente uma restrição no dia anterior ao campeonato e consequentemente no dia anterior à pesagem. Você pode simplesmente manter o consumo habitual de água e só cortar a água algumas horas antes da competição e também consequentemente da pesagem. E tudo depende da porcentagem que esse cara tá acima do peso da categoria. Se ele tá mais próximo dos 5%, talvez faça sentido ele fazer um grande consumo de água, que normalmente consiste ali em uns 3 dias de 100 ml por quilo de peso, seguido de um dia de 10 ml por quilo de peso e algumas horas sem consumo de água nenhum e sem comida nenhuma até o horário da pesagem. E na prática, principalmente levando em conta esse estudo de 2018, a gente percebe que a diferença entre fazer uma hiperidratação seguida do corte de água e só cortar água algumas horas antes da competição é de mais ou menos 0,8%. Claro, favorecendo o grupo com a hiperidratação. Então assim, nem todo mundo vai precisar hiperidratar. Porque, cara, se a gente tá falando da estratégia de 100 ml por quilo de peso, se a gente pega um cara de 100 quilos, são 10 litros de água por dia. É mijo, meu irmão. E pra quem trabalha, estuda ao longo do dia, é muito complicado você passar 3, 4 dias mijando que nem um maluco. E às vezes até acordando ao longo da noite para poder ter xixi. Aí junta com ansiedade, com estresse, com preocupação com o campeonato, às vezes com viagem, talvez seja inviável. Por isso que boa parte dos casos, com meus atletas, eu prefiro trabalhar com 2 a 3% no máximo acima da categoria e boa parte das vezes eu mantenho em 2%. Porque assim eu não preciso usar hiperidratação. Eu tenho muito menos preocupação com eles em relação à reidratação pós-pesagem e aí todo mundo fica muito mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo, eles também. Eles não tem que ficar acordando à noite para mijar e o período de pré-competição ele já leva muita ansiedade. O cara já tem o risco de ficar acordando pensando em campeonato. Então o que a gente puder fazer para reduzir esse tipo de situação, a gente faz. Mas a estratégia tá aí e pode ser utilizada. Além disso, a gente também tem outras estratégias de corte de água. Tem a própria Creatine Washout, que é basicamente uma retirada de creatina de 4 a 6 semanas antes do campeonato, que acaba reduzindo um pouco da retenção de água que ela causa dentro do nosso músculo. Isso tem suas vantagens e desvantagens, vai depender muito do atleta, mas também é uma estratégia que tá aí para poder ser utilizada. E a depender do indivíduo, tende a gerar uma mudança de 1 até 2%. E tem algumas outras que são um pouco mais emergenciais. Sauna, banho quente, para poder suar e urinar um pouco mais. Cuspir, que é quando o cara bota vários chicletes e bombom na boca para poder produzir bastante saliva e acaba cuspindo bastante. Botar um casacão e ir correndo para poder suar mais. E todas essas estratégias também têm seus prós e contras que a gente pode falar aqui em outros momentos, mas se bem escolhidas no contexto certo, elas podem fazer muita diferença. Sempre tem um cara no banheiro de um campeonato, uma garrafinha cheia de bala house na boca, cuspindo e uma garrafa cheia de cuspe. Confesso que a primeira vez que eu vi isso eu não entendi nada, mas é uma estratégia muito útil, que faz muito sentido e que tem um nível de risco muito baixo. E normalmente é o tipo de situação que só acontece quando o cara chega ali no campeonato, sobe na balança, não bateu peso e tá faltando ali 300, 400 gramas, às vezes até meio quilo, e aí tem que apelar pra esse tipo de situação aí. É melhor do que botar um casaco e sair correndo. Mas então vamos lá. Pô, não tenho experiência nenhuma com isso. Será que não é melhor cortar o máximo de peso que eu posso? Só por segurança? Provavelmente não. Provavelmente tem chance de dar merda.
Sendo bem sincero, esse estudo de 2001 tem um achado bem interessante que fala o seguinte: uma mudança de 1,5% no peso corporal por desidratação gerou uma perda de 5% no supino desse cara. O lado bom é, com uma reidratação bem feita, esse problema foi sanado. Mas essa que é a questão, reidratar de forma correta. Além disso, se tu não conseguir reidratar direito, tu vai ter um aumento do RPE, que é uma escala que a gente usa de 1 a 10 para percepção de esforço. Então, uma carga que deveria mover com uma certa facilidade começa a ficar um pouco mais pesada. Isso parece um pequeno problema, só que se tu vai para uma primeira pedida e ela sai mais pesada do que deveria, isso tende a impactar na escolha que o teu treinador vai fazer para a segunda pedida. Então, essas pequenas coisinhas podem fazer bastante diferença num campeonato mais acirrado. Um outro risco é cãibra, enjoo, náusea, tudo isso. Então cortar a quantidade de peso necessária é muito importante, porque aí a gente só precisa reidratar o necessário e não ter que reidratar muito mais do que deveria. Então um cara que compete no 83, ele não precisa sair de 85 para 81, por exemplo. Ele pode muito bem sair de 85 para 82,8 e aí ele precisa recuperar muito menos peso. E como é que funciona essa reidratação? Normalmente o cálculo básico que a gente vai utilizar é de 125% a 150% do peso perdido em água nessa desidratação para ser reposto em líquido. E normalmente esse líquido não vai ser puramente água. Para que a gente tenha uma melhor absorção, é bom que esse líquido tenha carboidrato e sais minerais. Dá para fazer uma receita caseira com isso, mas eu gosto bastante de utilizar também soro de reposição oral. O famoso Hydralyte já serve bastante. Dá para levar ele em sachê, é bem prático e tem os minerais que a gente precisa e uma quantidadezinha de carboidrato. Porque esse carboidrato, até mais que o sódio, vai ajudar mais na absorção de água no intestino. O sódio ajuda muito também. Já falei sobre isso no vídeo de suplementos, mas ele ajuda muito mais em aumentar a sede e a palatabilidade, o sabor dessa bebida. Um ponto muito interessante e que eu quero muito falar aqui num vídeo só sobre alimentação durante o campeonato é que o conforto gástrico, o conforto que vai sentir na tua barriga é muito importante. Eu já falei sobre isso até no vídeo de suplementos, porque pensa que o nosso esporte envolve fazer força com o abdômen, envolve bracing. Se tu tá com a barriga lotada de líquido, lotada de comida antes de um campeonato, logo depois de uma pesagem, a chance de dar merda também é muito grande. Percebe como são muitos fatores que podem aumentar a chance de dar problema. Então o que é interessante fazer? Além de contratar um nutricionista, que pode ser eu, e utilizar esse tipo de solução de reposição oral, com base nesse cálculo de reposição de líquido, é respeitar as tuas tolerâncias por hora. Normalmente a nossa tolerância de consumo de líquido por hora consiste em 1 litro a 1,5 litro, para que a gente não fique tão empachadão. E eu recomendo que tu já tome ali pelo menos uns 500 ml logo depois da pesagem, para maximizar ao máximo esse pouco tempo que tu tem entre a pesagem e o início do campeonato. Também recomendo que tu espere pelo menos uns 20 a 30 minutinhos depois de começar essa ingestão de líquido para poder começar a comer, porque senão tu vai ficar com uma sensação muito zoada na barriga. Principalmente se tu tá muitas horas sem comer nada, se tu teve que fazer um jejum pré-campeonato. Mais importante do que repor tudo que tu tem para repor e se apressar e se afobar em relação a isso e botar a carroça na frente dos bois, é tu respeitar o teu conforto gástrico, respeitar a tolerância que tu tem a nível abdominal, porque senão tu vai ficar empachado, vai ficar com um desconforto absurdo. Meu irmão, na hora que tu apertar o cinto para poder agachar, tu vai passar mal, cara. E a mesma coisa serve durante o campeonato. Como eu falei, vai ter vídeo sobre isso, mas para de ficar se enchendo de comida durante o campeonato, cara. Provavelmente não precisa disso. E como eu falei antes, a demanda de carboidrato para uma competição de power não é alta como vocês pensam. E aproveitando, vou te dar aqui uma dica que vale muita coisa. Chegou mais cedo no campeonato, teve a oportunidade de se pesar antes do horário oficial de pesagem, aí tu chegou, tu viu que teu peso tá ali, competindo 83 em 82,2, pô, tu tem 800 gramas pro limite da categoria. Já vale começar a comer algumas coisas, ou talvez até começar a reidratar também. Basta tu levar em conta que tu tem ali 800 gramas para poder comer. E isso também pode ser traduzido não só em gramas, como em ml. Tu tem a oportunidade de adiantar um pouco mais. Confesso que eu não arriscaria comer os 800 gramas. Talvez deixar a margem de segurança pode ser interessante, mas iniciar a tua reidratação um pouquinho antes é bem interessante. E por hoje é só. Eu espero que eu tenha te ajudado. E se eu não te ajudei o suficiente, eu tenho certeza que na minha consultoria tu pode ser ajudado da melhor forma possível, porque eu vou conseguir ser muito mais específico. Eu vou conseguir entender realmente a tua situação e aí eu vou te ajudar de forma muito mais exata e não tão abrangente, não tão generalista quanto eu fui aqui nesse vídeo, porque realmente eu não tenho como me aprofundar tanto assim. Mas é aqui que eu vou te pedir. Além de dar o like, eu deveria ter pedido no meio do vídeo, mas eu esqueci. Tava preocupado demais em passar conteúdo. Deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas, se tu gostou do vídeo, qual conteúdo que tu quer ver das próximas vezes, que ficarei muito feliz em trazer aqui, tá bom? Tamo junto, um abraço.